Seja bem-vindo ao canal Campo Missionário. Esse é o canal para quem deseja saber o que acontece no campo missionário em Timon e região. Louvado seja Deus. Nós estaremos abordando hoje, meus irmãos, sobre o tema o mover do Espírito na história da igreja. Eu quero me utilizar do texto que está escrito no livro dos Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler, meus irmãos, a partir do versículo 4, por favor. Atos 1 e 4. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Versículo de número 8. No entanto, recebereis a virtude ou o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém, queridos? Glória a Jesus. Meus amados, minhas amadas irmãs, por certo que ao longo desses dias, esses últimos dias de festa, muito a igreja do Senhor ouviu a respeito da ação poderosa do Espírito Santo, da trajetória da igreja, seja ela a nível mundial, seja ela a nível estadual ou local. Parece-me que em um dos dias foi trabalhada a temática da igreja de Timon, a história da igreja de Timon, e em todos esses cenários nós vamos perceber a ação direta do Espírito Santo. Certamente os irmãos ouviram alguma coisa de que esta ação não é um privilégio apenas da igreja do Novo Testamento, mas antes da igreja ser fundada, ser erigida, nós vamos perceber Deus, através do nosso Espírito Santo, se manifestando ao longo da história, agindo, operando, curando, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Vez por outra você vai perceber alguns homens, denominados profetas, mulheres, profetisas, reis, sacerdotes, que foram privilegiados por Deus em serem tomados como porta-voz do Senhor nessa terra, para transmitir o seu recado ao seu povo, para transmitir os seus feitos ao seu povo e mostrar para a humanidade que Deus, o Deus vivo, o Deus a quem servimos é poderoso, ou seja, Ele é todo poderoso, Ele age no céu, Ele age na terra, Ele age em nós e através de nós. Bendito seja o seu santo nome. Ao longo do desenrolar da história da humanidade, nós vamos ver Deus, aleluia, se manifestando, talvez de forma ponderada, de forma sucinta e objetiva, mas o Espírito de Deus está presente desde a criação do homem, aleluia. Ou seja, antes mesmo do homem ser colocado na terra, a Bíblia já mostra o Espírito Santo pairando, aleluia, sobre a face das águas, quando ainda o mundo estava em um estado informe. De tal forma, meus amados irmãos, que o Espírito Santo foi, é e continuará sendo essencial, aleluia, no decorrer da história da humanidade. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus vem a este mundo e Ele prepara o terreno para um projeto audacioso, para um projeto extraordinário que estava por vir. Esse projeto, amada igreja, preste bem atenção, esse projeto foi anunciado por Deus através do profeta Joel, no capítulo 2. Quando Joel, de forma poderosa, abre a sua boca, sendo usado por Deus, anuncia à humanidade algo extraordinário. É Deus dizendo que nos últimos dias derramaria, manifestaria do seu Espírito sobre todos os povos. Deus, Ele deu sinais. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os jovens terão sonhos. Os velhos terão visões.
Aos olhos serão sonhos, os olhos serão visões, de tal forma que o Espírito estaria evidente na terra. Aleluia! Através do seu povo. O tempo se passou e agora Jesus, exercendo o seu ministério na terra, começa a preparar os seus discípulos, começa a preparar os seus ouvintes para a concretização desse projeto. Percebam, meus amados irmãos, como que Deus trabalhou ao longo do tempo. Olha aqui para mim, eu vou ser rápido, mas olha aqui para mim, por favor. No Antigo Testamento, você vai perceber Deus agindo de forma ponderada para o povo. Não era todo mundo que tinha o privilégio de sentir Deus, de ser canal de Deus, de ser tomado por Deus de forma milagrosa ou profética. Eram algumas pessoas. Com o passar do tempo, Deus percebeu a necessidade desse projeto se ampliar. Porque se antes Deus agia de forma distante do povo, por algumas vezes, você vai lembrar, quando Deus queria falar com o seu povo, chamava alguém, como por exemplo Moisés sobe aqui no monte. O povo, na companhia de Moisés, quando se aproximava do monte, Deus disse: o povo fica embaixo, só você sobe. Moisés subia e passava dias, aleluia, na presença do Deus vivo no cume da montanha. Do lado de baixo, o povo olhava para cima, via a nuvem cobrindo o cume do monte, Deus tratando com Moisés lá em cima, aleluia, e tudo que eles podiam ver era raios, relâmpagos, cortando o céu, e o monte fumegando, tremendo. Por quê? Porque o Deus vivo e poderoso estava presente naquele ambiente. Mas nem todos tinham o privilégio de estar tão perto de Deus como Moisés. Mas Deus, olhem para mim, percebeu a necessidade de se aproximar um pouco mais. E o que ele faz? João 1:1. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus resolveu se aproximar mais do homem. E o que ele faz? Ele se humaniza, ele se encarna, aleluia. E agora o Deus em que o povo só conseguia assistir de maneira distante, está agora entre os homens. Agora os homens podem tocar nele, podem olhar para ele, podem sentir o cheiro dele, podem ouvir a voz dele, aleluia. Se antes ele estava distante do povo, agora Deus está caminhando lado a lado com o seu povo, aleluia. Bendito seja Deus. Que passo extraordinário foi esse? Ele não está distante, ele agora está perto de mim. Eu posso sentar com ele, eu posso comer com ele na mesa, eu posso olhar para ele. É o Filho de Deus, é o próprio Deus, aleluia. Mas Deus tinha algo mais especial, mais audacioso. Deus tinha mais, pastor, sim. Deus queria se aproximar um pouco mais do homem. Se no passado ele agia distante, se no Novo Testamento, aleluia, ele agora está andando com o homem, Deus queria mais. E qual foi o projeto, pastor? Ele resolveu, aleluia, não morar distante, não morar do lado. Ele resolveu habitar dentro do próprio homem. E o que ele faz? Jesus prepara o ambiente, prepara o povo, lembra eles da promessa do Pai, aleluia, e diz, assim como o Pai nos ensinou: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestido de poder. A igreja, irmãos, ainda estava em seu estado embrionário. Ela ainda não existia. Estava ainda no projeto de Deus. Para a igreja existir de fato, de verdade, era necessário o Espírito Santo estar presente para dar gás, para dar combustível a ela. E agora, amados irmãos, Jesus disse: eu vou para o Pai, eu preciso voltar para casa. Mas não se preocupem, porque eu vou enviar outro semelhante a mim mesmo. Aleluia. Eu vou enviar o Consolador amado. O Espírito da verdade estará presente no meio de vós. Jesus é assunto aos céus. Atos 1. Cheguei agora em Atos 1. Agora escute. Vou começar a pregar. Atos 1. Jesus está ali diante de muitos espectadores. Ele dá as últimas instruções aos seus discípulos, aos seus ouvintes, como nós acabamos de ler. Versículo 4. Não vos ausenteis de Jerusalém, disse Jesus, mas esperai a promessa do Pai. Que promessa é essa, pastor? Aquela lá de Joel, capítulo 2. Esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. E que promessa é esta, Senhor?
a de que o Espírito Santo há de ser derramado sobre vós, não muito depois desses dias. Deixa eu abrir um parênteses para explicar uma coisa para a igreja. Ninguém tinha ideia, de fato, de verdade, do que Jesus estava falando. Porque até então ninguém tinha experimentado Espírito Santo como Jesus estava ali prometendo. Então os discípulos vão para Jerusalém para esperar o quê? Eu não sei, eles só vão ficar aqui, aguardar a promessa do Pai. O Espírito seria derramado sobre nós, mas ninguém tinha experimentado isso. Ninguém sabia como seria isso, mas eles foram, aleluia, e ficaram 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, esperando a promessa, e o Espírito não veio. Entrou para o 5º dia, o Espírito não veio. Entrou para o 6º dia e nada de Espírito Santo. Imagina, irmãos, aqueles que desanimaram, aqueles que desacreditaram. Rapaz, esse negócio que Jesus falou não vai vir agora não, e eu não vou ficar aqui não, eu vou ir para minha casa. E quantos não desistiram da promessa? Mas um punhado de irmãos ficaram ali. Se ele prometeu, a promessa que ele faz se cumpre. Pode passar o tempo que passar, eu não arredo o pé daqui enquanto eu não me apoderar da promessa que o Pai, aleluia, me prometeu. Alguns discípulos ficaram ali dentro, aguardando, esperando, aleluia. E se passaram 6 dias, 7 dias, 8, 9, no 10º dia, aleluia, Deus resolveu concretizar o projeto. E o que ele faz? Chama o Espírito Santo no meu entendimento e diz: Espírito Santo, vai lá, porque existe um povo que está aguardando a promessa, aleluia. Eles não se ausentaram do templo, eles não se ausentaram de Jerusalém, estão ali aguardando a promessa que lhes foi enviada. Chegou a tua vez, chegou a tua hora. Espírito Santo, vai lá, encha aquele povo, transforme aquele povo, dê autoridade àquele povo, dê poder sobre aquele povo, e só volte para cá no arrebatamento da igreja, aleluia. O Espírito Santo desce. Quando ele desce, encontra um grupo de irmãos adorando, aleluia, orando ao Senhor, e diz a Bíblia que aquele culto foi interrompido, porque eles ouviram um som, como que de um vento veemente e impetuoso, entrando sobre, aleluia, aquele ambiente. Foi tanta glória, foi tanto poder, que diz a palavra, amada igreja, que eles começaram a ouvir e a ver línguas repartidas como que de fogo, repousar sobre a cabeça de cada um deles. O que era isso, pastor? Era a glória de Deus descendo sobre a igreja, era o poder de Deus descendo sobre a igreja, porque onde o Espírito Santo está, há poder, a alegria, a manifestação do céu sobre as nossas vidas. Bendito seja o seu santo nome. Aonde ele está, a alegria e a abundância. Tem gente, irmãos, até do nosso ciclo, que se incomoda. Olha aqui para mim. Tem crente assembleiano, será que tem? Crente assembleiano que se incomoda quando vê seu irmão glorificando, falando em mistério com Deus, batendo palma, aleluia, saltando de alegria. Será que tem crente dos nossos que se incomoda com isso, irmãos? Faça assim com a mão. Tá assim, ó. Tem um bocado de crente cru por aí, que não acredita mais na manifestação do poder de Deus. Graças a Deus, estou no meio de uma igreja, aleluia, aleluia, uma igreja pentecostal, uma igreja que vive a essência desse Espírito, uma igreja que foi fundada na chama desse Espírito e continua nadando nesse Espírito. Bendito seja Deus. O que é um culto sem a presença dele? O que é um culto quando ele está ausente? Não é culto, é só uma reunião. O endosso de um culto, irmãos, é quando ele se faz presente, é quando ele fala, é quando ele toca, é quando ele se manifesta no meio do seu povo. Aleluia. A igreja existe por causa dele. A igreja só chegou por causa dele, o Espírito Santo, porque ele é o nosso combustível. Ele é que nos dá força para seguirmos a caminhada. Quando eu olho para o capítulo 1 de Atos, eu vejo ele se manifestando, cumprindo
cumprindo-se a promessa de Deus para a sua igreja. A partir daqui a igreja agora começa a criar forma. Ela começa a se levantar, aleluia. Ela começa a criar vida. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu chego no capítulo 2 do livro de Atos, eu percebo, aleluia, que ele é a prova viva de que quando que Deus promete, ele cumpre. O povo estava reunido. Talvez alguns desacreditaram até que ele veio, aleluia. E quando ele veio, a glória de Deus tomou o ambiente e mudou a vida daquele povo para sempre. Sabe por quê? Porque dentre aqueles que foram tomados pelo Espírito Santo estava um conhecido nosso, é o irmão Pedro. E quando a gente fala de Pedro, a gente vai lembrar de um homem sanguíneo, fleumático, de um homem que para entrar na carne era daqui para ali. A ideia que a gente tem do antigo Pedro era um homem zangado. Imagine alguém que vai para uma vigília, irmãos, com a espada do lado, armado até o dente. Era o Pedro, é o Pedrão, se fosse no dia de hoje. Não pisa, eu sou crente, mas não pisa no meu pé não, que a espada é do lado. Quem é que vai para uma vigília armada, irmão? Pedro. Esse era o irmão Pedro. Que na hora do negócio desandou, puxou a espada da marinha e mirou, irmão, ele não mirou na orelha. Pedro botou veio para dar fim no soldado. O soldado foi mais ligeiro, tirou a cabeça de mano e pegou só na orelha. E olha que ele estava em oração. Estava em oração. Imagina se não tivesse. Mas aí, irmãos, o Pedro precisou passar por uma metamorfose. Veja só como o Espírito Santo é lindo. Ele transforma de fato a vida da gente. Pedro foi tomado pelo Espírito Santo. Já não é mais o mesmo homem. Está agora cheio de Deus, cheio do Espírito. Olhem para mim. De repente, irmãos, enquanto a igreja está ali dentro, saltando de alegria, de tanto poder, um bocado de gente do lado de fora passa e diz: vixe, os crentes agora endoidaram com tudo. Está todo mundo bêbado, na oração, como é que eles estão lá? Era tanta glória. Os crentes nem se seguravam em pé de tanto poder. Já viu como é que o nego fica, né? Esse crente cai, não cai. Assim estavam os crentes. E quem estava do lado de fora achava que os crentes estavam o quê? Embriagados. Aí Pedro ouviu, irmãos, parece que assim a carne quis reinar, ele se concentra para eu agora sou cheio de Deus. Pedro se levanta, capítulo 2. Pedro se levanta e diz: senhores, deixa eu dar uma palavra. O que vocês acabaram de ver aqui não é fruto de carne, que ninguém está bêbado, não. Isso aqui é resultado do poder de Deus. Isso aqui é coisa de crente, só crente sente, aleluia. Isso aqui é a manifestação do Espírito Santo. Aquilo que vocês rejeitaram chegou para nós, aleluia. E diz a Bíblia que naquele dia, irmãos, Pedro pregou com tanta autoridade que quase 3.000 almas se renderam ao Senhor, aleluia. Já não era mais o mesmo homem, era agora um homem tomado pelo Espírito Santo. Consegue perceber a diferença, irmãos? Que o Espírito Santo faz na vida do homem, transforma, muda, aleluia, e faz dele um ganhador de almas. Se o irmão antes mentia, com a conversão do Espírito Santo não mente mais. Se a irmã antes de se converter dava com a língua no dente que só o sangue do cordeiro, falava de Deus e do converteu, a irmã dos opa, deixa eu me retrair aqui, agora eu sou crente, cheia do Espírito Santo. O que foi que houve? Uma mudança. É o processo de Deus nas nossas vidas, aleluia. É a metamorfose divina na vida da igreja. Pedro foi esse canal de Deus para alcançar muitas vidas para o Senhor. Por quê? Porque ele se permitiu, aleluia, ser cheio, ser tomado por Deus. Permitiu que o Espírito Santo lhe alcançasse e lhe usasse. Quando eu chego no capítulo 3, meus amados irmãos, eu percebo que o Espírito Santo na vida do crente, aleluia, se torna uma verdadeira autoridade, uma bomba atômica. Eu vejo 2 homens, Pedro e João, subindo ao templo para orar, diz a palavra. E que quando eles estão subindo lá na porta do templo, está um homem que há 40 anos
sofre por conta de uma paralisia. Ele era aleijado, não podia andar. Olha aqui para mim. Aquele homem por 40 anos sofreu, aleluia, daquele mal. E deixa eu dar uma informação para você. Naqueles dias, qualquer pessoa que tivesse alguma comorbidade, alguma enfermidade visível, essa pessoa não podia assistir o culto do lado de dentro da igreja. Era proibido assistir culto do lado de dentro da igreja. É doente? É aleijado? É. Eles tinham duas ideias, irmãos, para quem era doente. Primeiro, estava doente ou porque era pecado, ou porque os pais haviam pecado. Esse era o entendimento deles. Então está doente, nasceu aleijado, nasceu com problema, fruto de pecado. Essa era a visão deles. É consequência do peso da mão de Deus. Portanto, dentro do templo você não entra. E aquele homem por 40 anos jazia na porta do templo, pedindo esmolas para sobreviver. Até o dia em que 2 homens cheios de Deus cruzou o caminho dele. Porque quando um homem de Deus, uma mulher de Deus se levanta, meus irmãos, na autoridade do céu, o milagre acontece. Está lá irmão João, irmão Pedro subindo para orar. E quando vão entrando na igreja, está lá o moço pedindo esmola. Moço, senhores, vocês podem me dar uma esmolinha? E Pedro e João olhou para eles. E parece que essa liseira que a gente está hoje não é só de hoje, não, irmãos. É de muito tempo. Quando Pedro diz, rapaz, eu não tenho assunto, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu nem dinheiro não, rapaz. Mas o que a gente tem é mais valioso que o dinheiro. O que a gente tem para te dar, aleluia, vai resolver o teu problema. Porque o que tu quer vai resolver só momentaneamente o seu problema. Mas o que nós temos vai resolver definitivamente. O homem olha para si, o que é? É Jesus. E é em nome dele que nós ordenamos, se levanta e anda. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele homem, irmãos, os pés eram contorcidos. Os pés começam a se desconcertar. Aleluia. Começam a se firmar. E ele se levanta. E com dificuldade, Pedro e João seguram na mão dele. E ele se levanta e começa a dar os seus primeiros passos pela primeira vez na vida. Imagine só a cena. Aquele homem que nunca tinha andado na vida, com dificuldade, está sentado aqui na mão de Pedro, na mão de João, está andando. Irmãos, quando Deus faz a coisa, faz perfeito. Você já viu alguém que adoeceu, ficou 2, 3 meses deitado numa cama, no hospital? No dia que sai de lá, sai quase sem poder andar, precisa fazer fisioterapia para voltar. Não é assim? É ou não é? Eu conheço vários. Saiu do hospital porque passou muito tempo deitado, atrofiou um bocado de coisa, e para poder voltar a andar normal, precisou fazer o quê? Fisioterapia. Aí um camarada que nunca tinha andado na vida, não sabia como andar, Jesus vai lá, através dos seus 2 servos, dá uma palavra de ordem, meu amigo, te levanta e anda. E alguém que nunca tinha andado na vida, os pés se desenrola, se firma. Me ajuda bem de emoção, segurou do lado todo. E ele começou a se firmar e começou a andar. E alguém que nunca tinha andado começou a andar. Ele não se conteve só em andar. Começou a pular, começou a correr. Aleluia. E começou a saltar. E ele disse, hoje eu vou assistir um culto do lado de dentro da igreja. Aleluia. E ele vai entrando com Pedro e João. E a Bíblia que ele vai entrando, a Bíblia diz, meus irmãos, que ele não se contém em entrar caminhando. Ele começa a pular. E não só isso, ele começa a glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Os crentes do lado de dentro olham e dizem, mas peraí. Não é o aleijado que fica agora na porta. E ele diz, eis aleijado, eu agora posso andar. E o que foi que aconteceu? O Deus desses homens me curou. Aleluia. Porque onde o Espírito de Deus está, há poder, a maravilha, a unção. E ele está aqui nessa noite. Só quem acredita, levante o seu mão comigo e adore ao Senhor. Aleluia. Ele está aqui em nosso meio. Ele faz parte da história da igreja. Aleluia. Quando eu chego no capítulo 4, meus irmãos, eu vejo esses mesmos 2 homens aqui,
porque oraram para esse moço ser curado. Mas do lado de fora estava uma igreja, aleluia, pentecostal, que começou a orar e a dizer: Deus, liberta os teus servos, faz alguma coisa por eles. Do lado de dentro do sinédrio estão eles dois sendo julgados, prestes a serem condenados. Mas do lado de fora está uma igreja, aleluia, orando, intercedendo, aleluia, convocando o céu para agir em favor do seu povo. Irmãos, o céu está ao alcance da sua igreja. Diante das adversidades da vida, diante do caos da vida, a quem você recorre? Você recorre ao céu. O salmista diz que olha para o céu, ou melhor, ele olha para os montes, porque é de lá que vem o seu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Em meio à luta, em meio ao desespero, você sabe aonde encontrar a resposta. É aos pés do Todo-Poderoso Deus. É orando. A igreja estava orando, enquanto os homens de Deus estavam sendo julgados. Deus trabalhou na situação. Aleluia! E diz a Bíblia, meus amados irmãos, que enquanto a igreja orava, Atos 4:31, enquanto a igreja, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha o Espírito Santo continuamente atuando no meio da igreja. À medida que o tempo vai passando, ele não se ausenta da sua igreja, ele nunca mais se ausenta da sua igreja. Ele continua pertinho dela, atuante, operando poderosamente. Aleluia! Quando eu olho para a palavra, capítulo 5, eu vejo, meus amados irmãos, que ele é a prova da multiforme ação divina. Eu estou no capítulo 5, já passei pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, eu estou no 5. E o Espírito Santo continua em evidência aqui. Porque o poder de Deus continua tão ativo, irmãos, tão ativo, que quando Deus quer agir, Ele não precisa falar, Ele não precisa tocar. Deus tem múltiplas maneiras de operar em nossas vidas, em nosso meio e através de nós. A coisa estava tão boa, irmãos, mas tão boa, que a Bíblia diz que até a sombra de Pedro, quando passava pelos doentes, eles eram curados. Tamanha era a glória de Deus na vida deles. Às vezes, a gente quer pegar Deus e colocar numa caixa de sapatos e fique aqui, e queremos limitar Deus e dizer que Deus só faz isso, só pode fazer aquilo. Irmãos, o nosso Deus é grande, é poderoso, e Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia! Eu me lembro de uma situação em que eu estava certa vez em casa, eu ainda era solteiro, deitado no sofá, e de repente eu senti como que a voz de Deus bradando dentro de mim muito forte. E Deus falou assim: se levante e vá visitar o meu servo fulano de tal. Quando aquela voz ecoou dentro de mim e eu ouvi o nome, disse: meu Deus, mas fulano de tal, eu só conheço um, ele mora a 300 km daqui. Eu era jovem. Meu Deus, eu vou fazer o que lá? E aquela coisa ficou me incomodando. E passei o dia e a noite, fui dormir, aquele negócio me incomodando. Vai lá, vai lá, vai lá. No dia seguinte, irmãos, eu não me contive, chamei meu pai: pai, eu preciso fazer uma visita a um amigo. Preciso que o senhor me arrume um carro. E você vai para onde? É que a gente mora, 300 km daqui. Tinha que conversa essa. Pai, aí eu fui tentar explicar para ele: eu preciso ir lá porque Deus mandou ir lá. Tá bom? Me deu a chave do carro e eu fui, irmão, sem saber o que fazer, o que dizer. Deus só mandou eu ir. E eu fui. Rodei 300 km. Quando eu cheguei lá, foi aquela alegria. Me receberam muito bem. Visitei a igreja. Mas eu não estava ali para visitar tão somente. E eu passei 3 dias angustiantes. Primeiro dia, foi aquela bênção e eu orando dentro de mim: Senhor, eu vim fazer o que aqui? Eu vim fazer o que aqui, Senhor? E o primeiro dia se passou. Entrou para o segundo dia, e eu já amanheci agoniado: Senhor, o que eu vim fazer aqui? O que é que eu vim fazer aqui? E nada de Deus falar. Entrou para o terceiro e último dia.
E eu fiquei pensando, bom, eu acho que foi coisa da minha cabeça, foi a voz da consciência apenas. Acho que eu confundi as coisas. Estou na mesa fazendo a última refeição, era almoço. Eu já estava com as malas arrumadas para voltar para casa. Quando terminamos de almoçar, estava eu, estava a irmã, que era mãe da jovem e o rapaz. Então estava o casal, a sogra e eu. E mais um irmão que andava comigo. Eu disse, irmãos, foi um prazer estar aqui com vocês. E eu por dentro triste, porque achava que estava eu atendendo a voz do Senhor. Vamos orar. Preciso retornar para casa depois do almoço, então vamos orar. Nos levantamos e começamos a orar. E na hora da oração, irmãos, algo extraordinário aconteceu, como Deus é tremendo. Enquanto eu orava, Deus começou a falar comigo e a me falar o que o casal, o jovem casal estava passando. Uma crise familiar terrível. Enquanto eu orava, enquanto a minha boca falava, Deus falava no meu coração. O casal está passando por isso. E eu te trouxe aqui para você orar por eles. Eu tomei aquele choque. Quando eu terminei de orar, eu olhei para o casal, olhei para a sogra, para a irmã, olhei para o casal de novo e disse, eu vim aqui, eu não sabia a razão, o motivo, mas agora sei. A minha vida aqui não era só para visitar. A minha vida aqui era para entregar um recado de Deus para vocês. Enquanto eu orava, Deus me disse que vocês estão passando por isso. E eu fui entregando o recado de Deus. E fui entregando. E à medida que eu ia falando, o casal começou a chorar, baixaram a cabeça e começou a chorar. A mãe, a sogra que estava do meu lado, Deus começou a tomar a irmã em mistério, começou a falar em mistério, começou a se alegrar, e foi se alegrando, e eu entreguei o recado inteiro para aquele casal. Quando eu terminei de entregar o recado, a sogra, a irmã tomou a palavra e disse, eu queria falar. Pois não, minha irmã. Ela disse, fazem 3 meses que eu oro ao Senhor, para que Deus pudesse usar alguém para vir na minha casa e entregar um recado de Deus para esse jovem casal. Mas eu fui muito específica. Eu disse, Deus, eu não quero que o Senhor use ninguém dessa cidade interior. Todo mundo se conhece. Todo mundo sabe o que todo mundo passa. Eu não quero ninguém daqui. Eu quero que eu traga alguém distante, alguém que não saiba nada do que está acontecendo, e fale com eles para que eles creiam que o Senhor continua os amando. Aleluia. Irmãos, eu fiquei pasmo com aquilo. Fiquei maravilhado com aquilo, porque Deus ainda ouve a oração do seu povo. Aleluia. Pode passar o tempo que passar, Deus continua em sintonia com a sua igreja. Quando a igreja resolve orar, os céus resolvem atender. Louvado seja o seu santo nome. Você que ainda acredita no poder da oração, aleluia. Você ainda crê que Deus fala, que Deus ainda revela, que Deus ainda alcança o seu povo, aleluia. Esse Deus está aqui, bendito seja o seu nome. Aleluia! E a trajetória da igreja vem sendo assim. Quando nós chegamos no capítulo 6, nós vamos ver, aleluia, que o Espírito Santo se tornou um pré-requisito para levantar obreiros para a seara do Senhor. E dentre eles estava Estevão, homem íntegro, cheio do Espírito Santo. Aleluia! Essa é uma das recomendações para ser levantado no ministério como diácono. A recomendação era, precisa ser cheio do Espírito Santo. Que coisa boa! Não só para isso, mas todos nós necessitamos da presença dele, do poder dele em nossas vidas. Quando eu chego no capítulo 7, eu estou correndo, meus irmãos, já até passei do horário. Quando eu chego no capítulo 7, eu percebo que ele é aquele que está visando o céu e revela o brilho da sua glória, aleluia. Esse mesmo Estevão que foi levantado no capítulo 6, no capítulo 7 está ele agora sendo martirizado, apedrejado até a morte. Mas antes que ele enfrentasse a morte, ele olha para o céu e vê Deus sentado no trono e Jesus à sua direita, aleluia. Por quê? Porque andava em sintonia com o céu, porque andava com a sua vida encharcada da presença do Espírito Santo, aleluia. Quando eu chego no capítulo 8, eu estou encerrando. Quando eu chego no capítulo 8 de Atos, eu vejo que ele
é capaz de fato de fazer coisas extraordinárias. O grande desejo de Deus, dito por Jesus, capítulo 1, versículo 8 de Atos, seriam nós, eles testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, que mais? Samaria, irmão, sempre foi um alvo a ser conquistado. Povo retraído, magoado por conta de situações históricas que não dá tempo de a gente relatar aqui. Mas você sabe que judeus e samaritanos não se falavam, viviam em atrito, eram irmãos, mas agora estavam separados por conta de decisões equivocadas tomadas no passado. Mas agora, irmãos, Deus tinha uma promessa, tinha um alvo a conquistar. Deus queria conquistar o samaritano de volta. Aleluia. Jesus já havia encabeçado o projeto lá com a mulher samaritana, no capítulo 4 de João. Mas aqui, no capítulo 8 de Atos, nem caso depois, Deus permite que uma grande perseguição se levante contra a igreja em Jerusalém, promovida por um jovem chamado Saulo de Tarso. Saulo promove uma perseguição terrível contra a igreja em Jerusalém. E no meio dessa perseguição, a igreja começa, aleluia, a se espalhar, a correr, aleluia, a se evadir para fora de Jerusalém. E aí eles vão parar justamente dentro de Samaria. E lá em Samaria chega um jovem diácono chamado Filipe. Pensa num menino pregador, pensa num homem cheio de Deus. Era Filipe. Por onde ele passava, que pregava, a Bíblia diz que aleijado andava, cego voltava a ver, mudo voltava a falar, aleluia. A glória de Deus se manifestava por onde o rapaz passava. Os samaritanos começam a ser alcançados, começam a ser tomados pelo poder de Deus, estão se convertendo, aleluia. Quem diria que os samaritanos pudessem um dia se converter ao Senhor Jesus? Mas quando o Espírito Santo está presente, meus irmãos, cadeias são quebradas, muralhas caem por terra, aleluia, para que a vontade de Deus seja estabelecida na sua vida e na minha vida. Talvez muitos dos que aqui estão jamais imaginaram ser crente. Talvez você já passou lá pelo espiritismo, talvez você passou lá pela idolatria e nunca imaginou ser crente um dia. Mas aí Jesus te pegou de jeito pelas curvas dessa vida, te transformou, te restaurou, te colocou aqui dentro, te transformou numa serva, num servo do Deus vivo. E você diz, meu Deus, mas Deus é tremendo, Ele pega cada caco velho. Eu estava num turno, no fundo do poço, não valia nada. Jesus me achou, me arrancou de lá, não tinha nem identidade, não tinha. Nem identidade não tinha, me chamava pelo apelido. Mas no dia que me entreguei a Jesus, passei a ter nome, passei a ter identidade. É irmão João, é irmã Maria, é irmão Tiago, é irmão José, aleluia! E as pessoas passaram a me respeitar, sabe por quê? Porque pensa num povo abençoado e aos crentes. Por onde passa, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita nele. Os samaritanos foram alcançados lá em Jerusalém. Pedro e João, que eram os pastores, presidentes, ouviram que Samaria estava sendo evangelizada e que muitos samaritanos haviam sido alcançados. Eles se reuniram com o ministério e disseram: vamos fazer uma visita a Samaria, porque eles ficavam sabendo que eles estão se convertendo. E quem está lá? O diácono Filipe. E a obra vai de vento em pouco. Eles se organizaram, meus irmãos, e foram até Samaria. Quando lá chega, encontra aquela multidão de samaritanos convertidos ao Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. E eles perguntaram: vocês já foram para o Espírito Santo? Não, ainda não. A gente já foi batizado nas águas, mas Espírito Santo a gente ainda não foi. E aí eles disseram assim: pois vocês precisam. Se ajoelha aí, vai ser já. E o que a gente faz? É só orar. Eu vou já pedir para o céu e o céu vai atender. Imagina aquela multidão de samaritanos se ajoelhando. Pedro e João levando as mãos. Eu estou em Atos capítulo 8. E eles começam a orar. E à medida que eles estão orando, o Espírito Santo começa a descer sobre aquele povo, aleluia.
E a glória de Deus foi tão intensa que era crente falando mistério para um lado, era samaritano falando mistério para o outro, aleluia. E a glória de Deus descendo rasteira no meio daquele povo. Aleluia. Quem poderia imaginar? Pois é, quando Deus está no ambiente, a coisa acontece. Quando Deus está no meio da sua igreja, o milagre acontece. Aqui é o melhor lugar para se estar. É na presença do Deus vivo, é na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E depois daquele dia, pastor, sim, ele continuou se manifestando. O tempo passou, centenas de anos se passaram, e chegamos aqui na casa do oleiro, aleluia. E até hoje esse mesmo Espírito continua atuante no meio da sua igreja, continua salvando, convencendo, continua restaurando, batizando, enchendo a sua igreja do seu poder, aleluia. Que coisa boa, irmãos, é sentir a presença dele no nosso meio. Coisa boa é você estar num culto como esse aqui, e você terminar uma festa como essa e dizer: eita, que coisa boa. E o que foi? Era o pastel que estava bom? Era o suco que estava... Não. A presença do Deus vivo no meio do trabalho. Que coisa boa é sentir Deus no meio do culto. Que coisa boa é poder ouvir a voz de Deus presente no nosso meio, aleluia. Quem crê que Ele está presente no nosso meio, fica de pé comigo em nome de Jesus. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito de Deus é quem guia esta igreja, é quem rege os passos dessa igreja. Essa igreja só está de pé ainda porque Ele, aleluia, é quem nos conduz, Ele é quem nos alegra. Quando você está triste, sem vontade de congregar, de ler a Bíblia, aí Ele brada dentro de você, aleluia, e diz: busca a presença do Senhor. Aí você mesmo com dificuldade dobra o seu joelho, a voz embargada, aleluia, só lágrimas começam a correr do seu rosto, e você diz: Senhor, eu estou cansada, eu estou aflita, mas eu estou aqui na tua presença, me ajuda. De repente você começa a sentir o refrigério do céu, aleluia, sendo derramado sobre a sua vida. O que é isso, pastor? É a presença dele te alcançando, te renovando, te enchendo, porque é isso que Deus deseja para a sua igreja. Alegria em abundância. Deus não está interessado em nos ver tristes, irmãos, cabisbaixo, se arrastando com quem está para morrer. Deus não quer te ver assim. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. O que deixa Deus alegre é te ver forte, é te ver bem, é vigorado, aleluia, cheio de Deus. E Ele está aqui para alegrar nossa alma. Ô irmãos, se perder um culto como esse, uma festa como essa, é um prejuízo grande. Tem gente que não se dá conta da importância de estar aqui nessa noite. Tem tanta gente agora, morinho, se acabando aqui perto da gente, e você está aqui na presença do Deus vivo. Tem tanta gente agora perdendo o último fôlego, e você está aqui adorando ao Senhor. Você é um privilegiado, uma privilegiada de Deus. Deus te trouxe a esse lugar, aleluia, para renovar as tuas forças, para alegrar a tua alma, aleluia, para te mostrar que você faz parte da história dessa igreja, e que nós precisamos continuar, aleluia, com essa história viva, mostrando para o mundo que esta igreja é viva, aleluia, que Deus continua conosco, se manifestando poderosamente em nosso meio, aleluia. Quando o Espírito Santo desceu sobre essa terra, irmãos, Ele não chegou com silêncio, chegou fazendo barulho, chegou fazendo movimento. Tem gente que não gosta de barulho, tem gente que não gosta de movimento, está no lugar errado, aleluia. Um dia alguém me perguntou: tu é crente? Que sou. Mas naquela igreja que o povo faz barulho, é da cadeira. Eu sou do barulho, meu irmão, porque dos calados eu saí. Eu sou da igreja que faz barulho, aleluia, e tenho orgulho disso, porque o Espírito de Deus, aleluia, aonde está, há barulho mesmo. Quando Ele chegou, que encheu a igreja, chegou fazendo barulho, aleluia. E até hoje o barulho do Espírito continua ecoando em nossas igrejas. Por onde o mundo
passa, que ouve que, aleluia, uma igreja como essa reunida, logo lhe diz, ali é o da Assembleia de Deus. Ou o povo para fazer zoada, aleluia. E faz mesmo, porque está todo mundo vivo, cheio da presença de Deus, aleluia. Aleluia. Quando diz amém? Amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu incentivo escrevendo um comentário, dando um like ou inscrevendo-se para acompanhar os próximos vídeos do canal.